Olá, estamos aqui com mais um De Cara com Elas. Hoje recebendo essa pessoa incrível que é super referência na nossa cidade enquanto representante de várias áreas, educadora, ex-vereadora, ex-presidente da Câmara, atual secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Viçosa e muito mais. Vera Saraiva, seja bem-vinda ao nosso programa. Olha, é o maior prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite da Brenda, eu fiquei muito feliz, porque é o prazer de conversar com os ouvintes de vocês. Que bom. A gente trocar, né, algumas ideias, né? E você sempre tem muito. Bom, sempre é bom. Sempre bom, verdade. E esse programa aqui, gente, é sempre bom a gente reforçar, né? Nós agradecemos sempre aos patrocinadores, mas você do outro lado é muito importante para nós. Curta o vídeo, compartilhe, comente, deixe sua opinião, sugestões de temas. Simone e Cássia, nós adoramos receber os temas. A gente procura, sabe, Vera? Atender ao máximo as pessoas que estão do outro lado, né? Claro, que sempre estão trazendo alguma demanda dentro desse universo feminino que para a gente é sempre tão prazeroso falar. Claro. E sabe uma pergunta que eu gostaria de trazer aqui para a gente começar o nosso bate-papo? E que você acredita que uma pessoa que está aí preparada para responder? É o seguinte: você acredita que as mulheres na política elas se tornaram indispensáveis? Eu acredito, porque eu fui vereadora até 2008. Eu fui presidente da Câmara entre 2007 e 2008, né? Sim. O biênio. A Brenda também foi vereadora e sabe da importância da mulher na política, porque a mulher tem outra visão das coisas que o homem não tem. Então, se complementam, né? Na Câmara a gente observava isso, como faz falta a mulher, porque a mulher é mais sensível, ela tem uma visão muito maior, sabe? Ela é mais chegada a detalhes. E eu, assim, apoio muito a mulher que quer entrar na política. Eu não estou mais, né? Porque eu acho que eu cumpri a minha missão, tive dois mandatos, né? Mas eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que poucas pessoas sabem. Eu sou filha de um ex-vereador e presidente da Câmara. Eu fui a única vereadora cujo pai foi presidente. Olha, Esse detalhe. interessante. Eu fui a primeira presidente da Câmara Mulher. E justamente por isso, porque na época eram 3 mulheres, e aí houve assim, né, a insistência dela, não, Vera, entre nós 3 você vai candidatar, e aí deu certo, né? Que legal. Porque é como eu te falei, mas o número de mulheres ainda é muito pequeno, sabe? Um dia desse eu estava vendo a respeito. No novo Congresso, apenas 9% de mulheres na Câmara dos Deputados e 10% no Senado. Nossa, é muito pouco. É muito pouco. Mas só que isso está crescendo. Você está vendo que a mulher está muito mais envolvida na política. É verdade. Mas precisa ter mais coragem, porque você não imagina, porque eu não sou mais candidata, mas sempre eu milito na política, né? Sim. E eu vejo assim a dificuldade da mulher candidatar. Que a porcentagem de cada partido é difícil você E você acha que é medo de nós mulheres colocarmos nossa voz assim para representar realmente politicamente? Talvez seja, mas repreensão de rótulos. Pode ser, porque até hoje, né, a mulher ainda tem muito preconceito contra nós. Não adianta isso que eu você já ia te falar também, é um índice baixo, porque a pressão do homem em que a mulher não entre na política deve ser enorme, né? Eu acredito também. Deve ser enorme. Você vê nas campanhas políticas, né, que eu estou sempre envolvida, agora eu não quero mais não, mas sempre envolvida, eu vejo e existe muito preconceito ainda. Mas a mulher precisa vencer isso, como nós vencemos, Brenda venceu, eu venci, a gente precisa. Vocês, né, que são pioneiras, estão abrindo o espaço, né, abrindo o caminho. Dando um exemplo, inspiração, né? Inspiração. Você vê, Viçosa atualmente é 20%, porque tem 3 mulheres em 15, né? Eu estive na Câmara sozinha uma vez e outra com 3, né? Nossa, teve uma vez que você estava só você. Uma mulher e 14 homens. Nossa. Mas assim, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Mas não tinha muita pressão, não? Conseguiu valer sua voz, assim? Como é que eles respeitavam você? Quando você fala... Entre eles, eu fui eleito presidente da Câmara, por eles. Eu tinha que ter, eu tinha que ter 8 votos no mínimo, eu tive 10.
Esse índice é importante. É. Pelo menos essa informação a gente precisa. Porque olha só, por mais que seja pouco representativa ainda diante, né, em comparação aos homens, né, ao número de homens. Mas a mulher que entra, dependendo, ela entra muito mais com um propósito muito mais fortalecido até, justamente por saber que é uma representatividade reduzida, que né? não foi número tão menor. acirrada assim, né? Ela teve uma força para estar ali, né? E eu consegui, assim, eu não sei, eu tive muito apoio. Eu não sei se é a forma que a gente trabalha. Eu tive muito apoio dos colegas e consegui, porque o prédio da Câmara foi eu que consegui hoje, né? A Câmara era o segundo andar, né, do prédio antigo da Prefeitura. Da Prefeitura, isso. E aquele prédio foi fórum, muito feio, não sei se vocês lembram dele, era um caixote. Sim. Aí eu consegui, junto ao Estado, né, na época Écio Neves, ele doou o prédio para a Prefeitura e nós reformamos. Hoje, né, Uma foi conquista, legado né, bom Vera? que a gente deixou. Isso mesmo. E coisas assim, por exemplo, até hoje, né, o TV Viçosa faz a cobertura, foi no meu tempo também, a gente fez alguma coisa. Que ótimo. Isso é muito bom. E me fala Mas uma coisa. mas a gente tem de marcar a presença justamente por ser mulher. Exatamente. Você não pode passar apenas por passar, não. Você tem de deixar. Mas Seu isso legado, né? Para as próximas Pras se próximas. animarem a vir, né? Mas também depende de vários pontos. Primeiro, tem que gostar de política. Segundo, tem que ser uma pessoa de força, de competência, de respeito, de posicionamento. Porque senão, você não teve 10 votos à toa. Né? Não foi, os homens não iam te dar 10 votos gratuitamente. Mas eu tenho uma história que vem da minha família, talvez seja isso. Não, mas tudo bem. Contribui, né? Mas já tinha um determina, né? Exatamente, é mais a sua determinante. pessoa, né? O seu, E a seu gente propósito. sabe que é uma luta. Você imagina você única contra 14 homens. A gente sabe que não vai ser uma coisa muito fácil, tranquila. É um desafio muito grande, né? Então, tem que estar muito disposto. E foi um mandato que tinha assim, vereadores muito capazes, muito experientes. Eu aprendi muito com eles também. Que ótimo, né? É isso, né? Viver é aprender. E como é que você vê essa nova geração de mulheres na vida pública? E como é que é a sua relação com essa nova geração? Olha, eu incentivo muito, tá? Eu incentivo muito até assim, ao ponto assim de, sabe, fazer questão de animá-las muito, de mostrar o outro lado que a política não é tão feia assim. Muito bem. Porque, gente, a política é fundamental. Infelizmente ou felizmente, né? Se a gente está num sistema aí de democracia, é a política, né? E você percebe diferença nessa geração que está chegando agora, que está demonstrando interesse por essas questões políticas? Olha, eu percebo assim no o perfil? Talvez sim, sabe por quê? De um modo geral, a mulher está mais participante, ela é mais participativa. Sim. E isso inclui a política também. Eu convivi esses anos aí em campanhas que eu até senti delas não terem sido eleitas, porque são mulheres que vale a pena, sabe? Eu acho que, mas aí o que falta é um incentivo maior da própria comunidade feminina em fazer esse trabalho com relação à candidatura de mulheres. Eu acho que apoiar mais, né? É que eu sempre falo, lutar a gente, junto. A gente muito sempre delicado. tem aquela palavra, apoio mútuo, a né? sororidade feminina, ela é muito deficiente. Muito ainda. Né? É tímida ainda, né? tímida, eu ainda acho eu acho que a palavra certa é tímida. A participação da mulher ainda é tímida. Tá gatinhando, né? Mas já melhorou. É melhor do que não tá fazendo nada, né? Por exemplo, meu pai foi o começo vereador, é esse. Numa época não tinha nenhuma mulher na Câmara. Eram 10 na época, 10 vereadores. E por aí foram vários mandatos. A primeira mulher, eu não lembro o nome, chama-se Maria. Ele chama... Oh, meu Deus. Ela é do Fundão, gostaria de falar o nome dela aqui, porque ela foi uma desbravadora. Desbravadora. E de um distrito. Olha só. Né? Olha o gatinho bem Deixa ele aqui, tá vendo? deixa ele aí. Oi. Gente, eu vou aproveitar aqui a nossa participação especial
Vera, a gente tem muito que perguntar para você ainda, tá, né? São muitos assuntos. Pronta. Nós vamos para um rápido intervalo. Fica com a gente já volta com Vera Saraiva. Aqui. E os participantes especiais. Na Uninter, sua nota no Enem vale uma bolsa de estudo de até 100% na graduação à distância. E quem ingressa por vestibular online ou por transferência de outras instituições também ganha desconto. Inscreva-se já! Uninter.com. Estamos de volta com mais um programa de Cara com Elas, hoje com Vera Saraiva aqui, dando uma aula de mulher no poder. E aproveitando para falar dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, lá no segundo piso do Shopping Calçadão, nós temos 6 empreendimentos com 6 mulheres à frente. São eles: Flor de Lis, Luísa Sampaio Semijoias, Aromatique, Flor Brand, Salão Carisma e Pura Sedução Sex Shop. Não deixe de ir lá conferir as belezas, os produtos dessas lojas. Ô Vera, uma curiosidade, você tocou no primeiro bloco que a mulher é mais sensível, a mulher tem um outro olhar. Como que você lida com as suas emoções quando você não consegue atender uma demanda da sua pasta? Eu estou no momento mesmo de conseguir coisas e outras não. Mas como amadurecimento da vida, eu acho que a sensação do dever cumprido e a vontade de realizar aquela situação é diferente. Muitas vezes eu vou para casa, eu sei que eu não consegui atingir um objetivo, porque não dependeu só de mim, dependeu de outras pessoas, de outros setores. E que sempre é assim, né, sabe? na política, então, né? Eu venho para casa, eu não venho achando que eu não cumpri meu dever, eu cumpri. Existe muita frustração, existe no serviço público, mas eu trabalhei a vida inteira no serviço público. Eu sei que é difícil. Você se adaptou, né? Você não depende só de você, você depende não pode de uma criar gama de pessoas, assim. de situação, de momento, de recursos, sabe? Então, o que acontece? Senão você se frustra muito, né, Vera? Demais. Então, eu cheguei a um ponto assim que é claro que tem horas que você fica, sabe, amolada com certas situações que você não consegue. Mas eu consigo controlar um pouco as emoções, porque senão eu não vou conseguir sobreviver. Uma consciência, expectativas assim? Você controla não criando tantas expectativas? Cria. Expectativa, a gente cria muita expectativa, assim, no caso, eu tenho uma situação lá, porque toda hora, né, a minha secretaria, eu brinco, eu mudo das lamentações, ninguém vai lá para falar uma coisa, sabe, uma coisa boa, todo mundo vai lá pedir alguma coisa, está sofrendo alguma situação de vulnerabilidade social. Então, eu procuro, né, o mais possível, resolver a situação, mas quando eu não resolvo, eu tenho um propósito assim, de pensar que mais adiante eu vou conseguir. Eu sou imediatista para alguma coisa, mas não para tudo. Legal. Tem coisas que eu guardo no cantinho, aquilo ali, que eu ainda vou. Você negocia, né? Comigo mesmo. Exatamente. Eu cheguei a um ponto assim, eu sinto muito não ter feito psicologia. Depois eu cheguei ao ponto que eu devia ter feito, em vez de pedagogia, psicologia. Porque esse controle emocional eu consigo fazer, e ele é muito difícil, eu tento passar para as pessoas que trabalham comigo, mas eu sinto que é difícil. É desafiador. Porque é frustrante quando a gente não consegue o êxito que a gente espera, né? Mas é uma questão de consciência e de saúde mental você ter esse controle, né? Porque senão... É porque o setor público tem isso, né? A gente sabe que a gente consegue ir até um certo ponto, mas chega um momento ali, às vezes você vai depender de um outro setor, você vai depender de um documento, e aí você depende de não sei quem que tem. Nossa! E eles não têm a mesma vontade. Ou você administra isso, né? Não estão com a mesma disposição. Demais, né? Sim.
Porque no privado, quando você trabalha por conta própria, né? Tudo bem, é diferente. Você faz o que você quer. Sim. Não é? Você tem um negócio, você tem um empreendimento, você está à frente dele, é diferente. Agora, nós não, estamos numa situação que você é dependente de muitas coisas, de muitas pessoas, de recursos, de situações, sabe? Então, a gente tem que ter um controle, queira ou não, a gente tem de conseguir esse controle, porque senão você entrega os pontos. Sim, é verdade. Porque eu tive, assim, 2 secretarias completamente diferentes, foi a educação, né? No mesmo o prefeito, eu fui o secretário de educação. Mas é muito prazeroso a educação. Claro que você tem frustrações, decepções, assim como todas, mas é muito prazeroso, você vê muito resultado, né? Sim. Funciona então, com mais fluidez, né? né? Totalmente diferente. Assistência social hoje, a secretaria ela fica responsável pelo CAPS e mais quais órgãos? Não, o CAPS é da saúde. CAPS entra na saúde? E quais são? Nós somos pelos CRAS, que é o centro... CRAS. Eu quis falar era São CRAS centros e de assistência social, são 2, Perfeito. A gente tem o CRAS Norte e o CRAS Sul, e tem o CREAS, que é para situações mais sérias, como pessoas dependentes de álcool e drogas, famílias, né? Atendimento a essas famílias, aos idosos em situação de risco. Que ultimamente vocês nem imaginam o número de idosos que estão em situação de vulnerabilidade pela própria família. Olha, isso aí infelizmente, é uma realidade. O que há de novo na assistência social brasileira? Bom, houve um retrocesso na assistência social, falta muito de apoio, de recurso. Ao invés dela crescer, ela retroagiu. E agora nós estamos com muita esperança de ver se ela volta aos bons tempos, porque os recursos estão muito limitados. E não só eu, mas todo mundo que está na assistência social não aceita, porque nós achamos que assistência, saúde, educação estão no mesmo nível. Por quê? Porque se na assistência social, se a pessoa não tiver uma alimentação adequada, ela vai ter problema de saúde, ela não vai conseguir desenvolver na escola. Então, e não caminham juntos. São direitos Os universais, recursos da educação são muito maiores, da saúde são muito maiores. E essa luta vem de muito tempo da assistência social em todo o país. Agora nós estamos nos mobilizando, né, com a administração do país nova, nós estamos nos mobilizando para ver se a gente melhora um pouco essa situação. Porque, até vou dar uma explicação aqui, porque eu acho que as pessoas não sabem, a assistência social é SUAS e a saúde é SUS. Todo mundo conhece o SUS, né? O SUAS é a mesma coisa. Sabe o que acontece? A gente recebe recurso minguado. Você sabe quando fala assim, o médico ganha um absurdo, é mínimo o que ele ganha, por exemplo, numa consulta. A gente não vê falar? Sim. Na assistência social é pior. Mas a gente faz o mesmo trabalho. Cada atendimento de um psicólogo, de um assistente social, aquilo reverte recurso. É como a saúde também faz. Todo o nosso trabalho é lançado em rede para vir algum recurso de volta. E a gente tem 2 tipos de recursos, né? Tem o próprio, que é da prefeitura, e tem o vinculado, que é esse que vem do governo estadual e federal. Então, primeiro vocês acodem, né? Ajuda para depois vir o recurso. Tem recurso que ainda... Não, esse mas tem aqueles que vêm para manutenção, por exemplo, dos CRAs, tem recurso, manutenção de CRAs, de crédito, então tem várias fontes pequenas de renda, mas tem. A gente tem de controlar para que não falte, né? Não falte recurso. Ô, Vera, me conta uma coisa. A gente pediu para você trazer um objeto, né? Que representasse algo simbólico e importante na sua vida. Estou vendo aqui que é a imagem do São Francisco de Assis, né? Que é o santo. Olha, ele é protetor, né, dos animais e das crianças. E eu tenho muita fé e rezo para ele toda noite, porque eu sou meio carola, viu, gente? Eu sou então quer dizer que o gatinho sentiu. Providencial, Eu tenho meus santos de devoção, e São Francisco de Assis é um. Eu sempre fui devota porque a minha vida foi na educação.
Eu comecei a trabalhar com 18 anos, saí com, nem sei, com 35 anos de serviço na educação. E educação são assim, criança. E hoje eu tenho uma criança, né, comigo, e por isso eu rezo, é meu santinho. Santo protetor. Gracinha. Mas ele tem uma história muito bonita, viu? Sim, a história dele é Linda. Com certeza, a imagem é muito bonita. São Francisco de Assis, protetor dos animais e protetor das nossas crianças. E aproveitando sobre essa questão de proteção, vou fazer uma pergunta para você. Você gostaria de fazer um curso superior? Você conhece a Universidade Uninter? É de ensino à distância. Acesse as redes sociais e procure aquele curso que vai bater mais forte no seu coração e quem sabe aí ser uma veterinária ou uma pediatra ou uma pedagoga para cuidar das nossas crianças e dos nossos animais. Acesse e espere a gente no próximo bloco com Vera, que a gente vai falar mais sobre a sua criança, que ela reza tanto lá. Na Uninter, sua nota no Enem vale uma bolsa de estudo de até 100% na graduação à distância. E quem ingressa por vestibular online ou por transferência de outras instituições também ganha desconto. Inscreva-se já! Uninter.com. Voltamos com mais um De Cara com Elas, com as minhas parceiras queridas Cássia Queiroz e Michele Leles. E hoje a gente está tendo a honra de conversar com essa mulher super antenada, politicamente, religiosa, familiar. E como vocês bem viram, tinha um gatinho aqui no colo dela no bloco passado. E ela é devota de São Francisco, que protege os animais e as crianças. E falando sobre isso, que os animais e as crianças são a nossa família. Vera, vou fazer uma pergunta sobre família agora para você. As novas famílias têm surpreendido você? De alguma forma, seja positiva ou negativa? Talvez há algum tempo, mas eu, apesar da minha idade, eu sou muito à frente dela, tá? Eu não sou, eu sou tradicional, assim, com relação a outras coisas, eu sou assim. Mas com isso não, eu aceito muito bem. Hoje, a família tradicional já era, né? Hoje tem todo tipo de família, né? E a gente tem que aceitar, contanto que haja carinho, haja entendimento, sabe? Eu acho que é por aí. Ainda existe, né, muito preconceito, e é normal, porque a origem, né, do nosso país, é muita tradição, mas com o tempo eu acho que as coisas vão mudando, eu acho que já estão mudando. Já estão mudando, sim. E lá na assistência social se lida com famílias, né? E aí você comentou também do número de idosos que estão crescendo, que estão estão em estado de vulnerabilidade, principalmente por causa das famílias. É uma situação assim que, pois é, e às vezes vem de família tradicional e o idoso assim sofre muito, tá? A gente tem visto cada caso, esses casos me frustram muito. Porque quando você vê, né, um filho, uma filha, um neto, trata mal, abandonando, né? Um idoso que tem em casa. Olha, a gente tem um programa municipal da terceira idade. É um programa muito interessante, tem mais de 1000 associados já, inscritos, né? E eles vão 2 vezes por semana. A gente agora tem um lar, que é na Travessa do Doutor Horta. Era na universidade, mas nós estamos achando que a gente precisava ter o nosso cantinho. Então tem uma casa para que eles sentem bem, tem uns que vão lá ver televisão. Olha só. E durante o dia eles falam assim, em casa eles não deixam, meu neto não tem paciência, ele quer ver outro programa.
E aí 2 vezes por semana eles têm exercícios físicos no Sinfup, no sindicato, que nos cedeu assim com muito boa vontade espaço. E eles falam muito isso, eles sentem bem quando eles saem de casa, né? Eu já fui Aqueles, estagiária lá no PMTI, na época eu funcionava lá no Clélia Bernardes, e nossa, as oficinas eram super divertidas. Imagino. Porque eles adoravam os trabalhos manuais e eles ficavam alegres e uns falavam dos problemas, os outros, eu não quero saber de problema, eu vim aqui hoje para fazer outras coisas. Assim, idoso, né? É tão relativo, porque hoje a questão do idoso, o que é idoso, né? Hoje, cada vez que passa, eu fui ontem visitar uma amiga, o pai desse amigo do meu marido, 80 anos, gente, ele colocou a mão assim, ó, com tanta facilidade que nem eu. Então, essa questão do idoso, realmente a gente tem que ter um olhar mais atento e ter mais paciência. Eu confesso que ultimamente eu não tenho tido muita paciência, não. A minha mãe, você perguntou pela minha mãe, você conhece a minha mãe? É uma mulher já com seus 73 anos, é uma mulher com um temperamento muito forte, e eu sempre falo da minha mãe aqui no programa, sabe, Vera? Não, eu conheço bem. Você conhece bem. Mas eu conheço o outro lado dela, uma pessoa muito antenada, muito moderna. Sim, e ela ajudou muito, né? Ela sempre fez muito trabalho social, muito, e eu sempre. Ia no Lar dos Velhinhos, nós íamos muito lá. Então eu fico pensando assim, poxa vida, por que nós hoje, essa geração, a gente está deixando sendo tão displicente com os idosos, sendo que a nossa geração e a nossa herança, seja ela educacional ou até mesmo profissional, vem deles. Isso frustra, eu acredito nós que deve frustrar. Nós vamos chegar lá, né, também, né? Exatamente, um dia seremos nós, né? Sim. E é bom quando a gente pensa isso, porque se a gente se coloca hoje no lugar deles, pensando que um dia seremos nós, como eu gostaria de no futuro ser tratada. Hoje mesmo você está fazendo esse mínimo. papel, né? Você está cuidando de um sobrinho neto. Imagina, né? Pois é. E me sinto jovem nisso, olha tá vendo? Eu tenho certeza. Renova, né? Revigora. Eu já ia falar. Meus pais são outra pessoa depois do meus neto. pais com os netos também, nossa senhora. Mas quando você vê os idosos lá no PMTI, sabe, eles rejuvenescem. Nós fizemos uma festa junina, você precisa de ver, fizeram o casamento, vestiram, fantasiaram. Que legal. Sabe? Bacana. Então, acho Eles são que mais é questão ativos, de cabeça. né? Idade é uma questão de cabeça, justamente. sabe? Se você tiver uma mente mais jovem, você não envelhece o corpo também. É verdade. E é possível, né? Claro, é notável que em você. Hoje você consegue ver que você tem o dever cumprido de tudo que você tem feito. Até agora. Não é assim também não. Né? Não, tem as frustrações no caminho, claro que tem. Sim, mas eu sou muito feliz. Muito feliz. Eu tenho uma filosofia de vida que me faz ser feliz com o que eu faço, com o que eu estou. Eu estou frustrada agora, daqui a pouco eu já estou noutra. Consegue equilibrar as emoções. Porque senão, na idade que eu estou, eu estaria em casa fazendo tricô, e eu não penso nisso, não. Eu ainda penso bem longe. Trabalhar, né? Vera, nossa, que história linda. Acredito que é tão importante a gente honrar a nossa família, né? E você hoje é reflexo desse honrar a família, né? E que vem aí beneficiar não só a si mesmo, mas também a todos nós, por meio aí da política. Gratidão pela sua presença aqui hoje no De Cara com Elas. E nós aguardamos vocês na próxima sexta-feira aqui conosco, no canal Brenda Santonioni. Até a próxima, na sexta-feira.